Boa tarde, Olhar Melhor Talks, na versão agro, aqui direto da Fazenda Olhos d'Água, em Sacramento, Minas Gerais. Sede da Nelore Cadan, a gente está aqui, vai bater um papo mais rural aqui, né? Um ambiente muito gostoso, muito agradável, uma tarde muito agradável. E vamos falar um pouquinho de Nelore, vamos falar um pouquinho de julgamento de Nelore, vamos falar da Associação Brasileira dos Criadores de Gado Zebu. E chamei aqui minha equipe, meu reforço do agro, Fernando Martins, sempre conosco aqui, sempre aqui presente no Olhar Melhor Talks, todas as versões agros. Praticamente você participou de todas, né, Fernando? A boa parte, né? Obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E vamos aí, vamos conversar um pouco. Tô com o meu sócio aqui também, Dr. Helder Alves, proprietário da Clínica Design, Clínica Médica Odontológica em Sacramento, Minas Gerais, também criador de Nelore, e já está aí há alguns anos participando conosco aqui. Para mim é um prazer enorme estar dentro da Olhos d'Água, estar aqui com vocês, vendo essa genética sensacional, estar com essa galera fantástica e vamos lá para mais um bate-papo aqui. Não vamos falar muito sobre Nelore aqui, tem muito para aprender. E hoje um convidado nosso muito especial, pessoa muito técnica, que entende bastante do que a gente vai falar, Cristiano Webb, zootecnista e juiz da BCZ, né, Cristiano? Boa tarde, Dr. Dante. Um grande prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui para falar de Nelore. Isso. Cristiano é um grande entendedor de Nelore e faz bastante, julga muitas exposições aí pelo Brasil afora todo e participa aí também da parte de julgamento desse gado, das diversas exposições, né, Cristiano? Tem muitas exposições por ano aí no Brasil afora, né? Exatamente, Dr. Dante. Hoje a exposição ela serve bastante para nortear os criadores, né? Para a gente avaliar os animais, classificar e avaliar quais são os melhores animais. Exato. Que vão fazer essas classificações e que tem esse valor de revenda, esse valor de venda para aumentar esse valor genético dos animais aí e aumentar o valor de venda, com certeza. Nós já vamos começar aqui, depois nós vamos agradecer a participação do nosso grande técnico aqui, Cristiano Webb, mas a gente já vai começar com algumas perguntas para ele e depois a gente vai falar um pouquinho com os nossos parceiros aqui. Cristiano, como que você vê então a importância das exposições aqui do gado Nelore? O que você vê, por que é importante, não só o gado Nelore, né, mas o gado zebuíno, principalmente aqui, que foi uma raça que chegou no Brasil, ela se adaptou muito bem aqui, principalmente o Nelore. O que você acha qual que é a importância dessas exposições? A gente tem visto aí um aumento da quantidade de julgamentos pelo Brasil todo. E o aumento também de criadores. Você vê isso como benéfico para a gente? O que você acha da importância dessa exposição? Dr. Dante, é extremamente benéfico para a raça Nelore, né? Para todas as raças zebuínas. Eu, particularmente, sou muito apaixonado pela raça Nelore. E a exposição é onde o juiz ele avalia toda a conformação do animal. A gente começa pela caracterização racial, estrutura, precocidade do animal, musculatura, umbigo, aprumos e sexualidade. A gente avalia o animal num contexto geral e baseado em um padrão, né? Em um padrão racial. Baseado no padrão da raça Nelore, como tem que ser. Formato de crânio, todas as características que a raça nos preconiza. Então isso é de fundamental importância para a gente fazer um animal funcional e as exposições ela tem essa importância muito grande para nortear os criadores dentro da seleção das suas próprias fazendas. Então você leva o seu animal para competir e ali você avalia o seu animal, você vê se você está no caminho certo ou não. Tá, e para o pessoal entender, quem que classifica esse padrão racial? Nós temos uma entidade, uma Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. É ela que dá o aval de como deve ser o padrão racial? Exatamente, a BCZ ela preconizou a gente tem o padrão da raça desenvolvido pela BCZ e a gente segue ela à risca, né? A gente tem o padrão certinho, todas as características que tem que ser e a gente avalia num contexto. O juiz hoje ele tem um curso, ele participa de uma programação
para ele aprender, não é só precisa ser um zootecnista, ou precisa ser alguém ligado ao agro para fazer o curso de juiz? Exatamente, precisa. Você precisa ser agrônomo, zootecnista ou veterinário para fazer. E aí você tem que fazer o curso pela BCZ, você faz as exposições, né? Você tem que auxiliar as exposições e 3 raças diferentes. E também tem as provas, daí você passando, você já efetiva como juiz. E aí você vai ganhando etapas nesse juiz, né? Você começa a ser um juiz, um trainee, alguma coisa assim, e vai subindo de cargo? Como é que Então, você começa como juiz auxiliar, né? Então, você começa como auxiliar, se auxilia, se eu não me engano, hoje são mais de 15 exposições, você precisa auxiliar, sendo 3 raças diferentes. Então, aí você tem o parecer de cada juiz na exposição. Então, se você foi bem, o juiz notou que você tá participando bem, tem um olho clínico, É imparcial. É imparcial, você ganha esse parecer favorável. Aí você tem que ter 15 exposições e 3 raças diferentes para efetivar. E você faz a prova também, você tem que passar nessa prova teórica e prática. Tá, especificamente falando do Nelore, isso é pra gente fazer um julgamento do Nelore de elite que a gente fala, né? Exatamente. Mas falando, o Nelore não é só Nelore de elite no Brasil, a grande maioria não é Nelore de elite, é o Nelore PO, né? Qual que você vê a importância de você criar um Nelore PO, um Nelore puro de origem, e ao invés de você ter um cruzamento de Nelore com alguma outra variedade? Você acha que é importante o Brasil focar nessa criação do Nelore PO, do animal PO? Então, depende do tipo de trabalho que você vai fazer hoje dentro da raça, dentro da sua fazenda. A raça Nelore é uma raça extremamente rústica. Hoje, grande parte do nosso rebanho é composto pela raça Nelore. Então, depende do sistema de produção que você vai fazer. O gado de pista é a pirâmide, né? O topo da pirâmide, que é onde nós vamos disseminar genética para o gado multiplicador e para a base da pirâmide, que é o restante do gado. E a finalidade sempre é a produção de carne. Produção de carne de qualidade. De melhor qualidade, mais barata, precoce. Exatamente. Melhor rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça, sabor, fertilidade. A raça Nelore, né? Exatamente. A gente é muito apaixonado pela raça Nelore por isso. Ela desmama um bezerro pesado, o bezerro já procura o teto da vaca, já mama com tranquilidade, desenvolve mais rápido, desmama mais pesado. Então a raça Nelore é uma raça surpreendente. Cristiano, falando da sua vida profissional, desde quando você se formou, desde quando você se ingressou na faculdade até hoje, o que você conseguiu acompanhar de evolução genética do dia que você se formou até hoje? Então, a evolução genética foi muito grande, viu, Helder? A evolução genética é bem grande. Se você pegar hoje o Nelore de 20 anos atrás... Sim, por isso que é a pergunta, entendeu? Exatamente. Quando você vai na sede da BCZ e vê os quadros dos grandes campeões da raça, e você vê o modelo até chegar hoje, 2025... teve uma evolução muito grande. O gado antigamente era um gado mais pernalta, né? Um gado maior, e hoje a gente já busca um frame mediano, animais mais equilibrados, que tem uma terminação mais rápida, um animal que termina mais rápido, né? É extremamente visível como se diz, a gente fala do genótipo exteriorizando o fenótipo. Exatamente. E hoje, de 20 anos, a gente já tem um salto muito grande. Tem um salto muito grande. E a cada dia que passa, mais e mais, né? Exatamente. E você está mergulhado nesse propósito desde quando se formou. Exatamente. Hoje a gente busca animais equilibrados dentro da raça, a gente precisa fazer um animal de desempenho bom e também ter um animal que vai parir cedo, vai desmamar pesado. A gente busca muito isso na raça Nelore. E a evolução foi muito grande, de 20 anos. Foi bastante grande. Nelore tem mais de 100 anos de seleção aí, né? Exatamente. Chegou com o pessoal, a família VR, trouxe o Nelore, se adaptou bem ao país e foi replicando e de repente foi a seleção. E como funciona uma seleção de gado? A gente fala, vamos selecionar um gado.
O que é a seleção? Doutor Dante, a gente seleciona hoje os animais através de caracterização racial, de fertilidade, situação reprodutiva, animais que não emprenharam. A gente tem que fazer uma pressão de seleção grande para poder cada vez melhorar. Então, é o criador ver o que não emprenhou na estação de monta, você descartar esses animais, a gente procurar animais que têm alta habilidade maternal, que vai criar um bezerro pesado, que vai desenvolver um animal. E hoje, quando a gente trata de um touro PO, são animais que desmamam aí uma arroba, 2 arrobas mais pesadas que a média convencional desses touros de boiada. E mais cedo que o pessoal também? usa. Mais cedo, exatamente. Hoje tempo é dinheiro. Evolução genética, né? Exatamente. O famoso precoce, né? O precoce tem que ser, a precocidade cada vez é mais importante nessa Exigência seleção. comercial. Com certeza. Com certeza. A alimentação desses animais é uma alimentação... existe uma alimentação apropriada, adequada, ou o ideal é que a gente procurar adequar para cada região do estado? O que você acha? O que você fala disso? Você rodou o Brasil inteiro quando você prestava assessorias para leilões. Então, depende bastante do sistema de criação que você vai fazer. Hoje, os animais, a gente falando de animais de pista, são animais que ficam confinados, animais que ficam em baias, recebem um tratamento completamente diferente de um animal completamente a pasto. Então, a gente precisa ter essa estrutura para saber qual o segmento que você vai seguir. Então, animais de campo hoje, que é a grande parte do Brasil, né, eles são animais a pasto, que é a nossa qualidade, animais de baixo custo e produzindo bastante arroba por hectare ano. Muito se fala em cruzamento industrial, que o cruzamento industrial tem uma melhor conversão para a parte alimentar, mas hoje a gente tem o Nelore também selecionado para carcaça, né? Com tração de marmoreio, que você vai selecionar um animal também, um Nelore também com mais marmoreio, com mais maciez e com mais sabor. O sabor do Nelore, para mim, é incomparável. O que você me fala dessa evolução também, a parte alimentar, concorrendo com as raças de cruzamento industrial? A raça Nelore, ela ganhou um espaço muito grande, né, doutor Dante? Quando a gente fala em qualidade de carne, hoje tem a ultrassonografia de carcaça, tem já os animais já comprovados, tem as avaliações genéticas que facilitam bastante, entram como uma ferramenta de suma importância para a gente selecionar esses animais com melhor qualidade de carcaça. É a base, né? É a base para as outras raças. Né? Exatamente. Existem as linhagens, né, que vão seguir. Você vai seguir uma linhagem mais voltada para carcaça, ou você vai seguir uma linhagem mais voltada para gado de pista, gado fechado em baia. Existem essas linhagens todas, né? Não é comum, não é simplesmente eu escolher uma vaca, fechar essa vaca, tratar no coxo e depois levar para a pista. Não é assim que funciona, né? Não. A gente hoje precisa... A gente tem as DEPs hoje, né? Tem os programas de melhoramento genético que nos auxilia bastante. Então a gente tem as DEPs para perímetro escrotal, para peso a desmama. Então essas ferramentas, essas DEPs aí, stayability, idade de primeiro parto, idade de segundo parto, isso aí auxilia bastante o criador na hora de tomada de decisão. Isso são critérios que a ABCZ tem, existem outros órgãos que também têm? Existem outros programas também. Os programas, são critérios que eles têm. O PMGZ hoje ele tem o maior banco de dados, né? Mas tem a NCP, tem GenePlus, então tem vários outros programas que servem como uma ferramenta para essa tomada de decisão. Que usam também para outras raças. Sim. Que dependendo dos critérios, você vai classificar o animal por cento, né? O top 1%, top 0,1%, você vai classificando esse animal. Sim. E aí esse animal, ele é valorizado para o leilão, ele é valorizado para fechar numa baia. Como é que você escolhe esse animal com maior critério? O que você faz? Se essa linhagem é uma linhagem para campo, é uma linhagem para pista, com bom critério, o que você olha para o animal para você vender um semi, para fechar, para vender para uma central, por exemplo? Doutor Dante, o Nelore ele é um só, né? Na verdade, é o Nelore bom.
Existe o Nelore bom e o Nelore ruim. O Nelore é um só, é uma raça só, então ela é de acordo com o sistema que você vai criar. Você vai criar um sistema extensivo, por exemplo, você não vai pegar um animal de pista que está mais voltado para exposição, só com formação. Hoje tem também vários touros, grandes campeões aí que fazem grande base de rebanho, porém hoje vai muito do sistema de criação que você tem. É diferente, né? É que cada criador escolheu, basicamente. Exatamente. É isso. E são muitos criadores no Brasil todo? São muitos criadores, são bastante criadores. Criadores sérios, né? Que levam a raça a sério, priorizando qualidade. Né? Exatamente. Hoje, se você não trabalhar com excelência, você não fica no meio. Não fecha a conta. Né? Não fecha a conta. Você tem que fazer um planejamento, você ter o seu leilão, você ter para quem você vai vender. E hoje a produção você tem que fazer baseada no seu sistema de produção. Cristiano, e você me corrige se eu estiver errado, e eu tenho visto em outras raças também, eu tenho participado de alguns eventos de gado leiteiro, né, da Zeboembro, eu tenho visto que, independente de que se é Nelore, se é holandês, se é Cindy, se é Girolando, os caras estão trabalhando muito firme em rebanhos, né? E eu vejo criadores de Nelore que já não nasce mais a fulana, a ciclana, já é um rebanho totalmente selecionado. Nasce muitas reis preparadas mesmo para a pista, né? Os caras já chegaram num ponto que faz reis, assim, de rebanho mesmo, não é uma, duas, três, é tecnologia, quatro. Né? Acho que a tecnologia usa muito a tecnologia para a reprodutibilidade desses animais. Exatamente. Né? A maioria das fazendas hoje, ela tem as próprias doadoras de embriões que já são comprovadas dentro das fazendas. Sim. Então a pessoa pega uma doadora dessa e através da FIV ela multiplica. A fertilização in vitro ela veio como uma ferramenta para auxiliar bastante na produção, né? Então a gente multiplica essa genética com mais facilidade. Hoje, ao invés de você tirar uma filha por ano, você tira 80, 70 filhas dessa doadora que já é comprovada dentro da sua fazenda. Isso é muito importante. Cristiano, falar mais uma coisa que eu acompanho. Eu tenho muito cliente dentro do consultório que hoje tem algum preconceito contra a FIV, contra a inseminação. Eu acho que no passado, o que aconteceu? Usaram técnicas iniciantes ou não fizeram as técnicas corretas da FIV, da inseminação, e hoje tem um certo preconceito em relação. Só que eu tô vendo que tá mudando essa filosofia. Por quê? Porque hoje o dono de uma fazenda, se ele não investir em genética, né, se o cara for um pecuarista não investir em genética, ele não vai ter resultado. Você concorda comigo? Exatamente. Então acho que é legal a gente falar das técnicas, do preparo das receptoras, que hoje não é só pegar uma receptora, eu vou colocar o embrião nela e vai nascer. Não é bem isso que acontece, né? A gente tem relatos de cara que tem genética, altamente genética, fazem embriões perfeitos, só que na hora de nascer, na taxa de concepção está sendo baixa. E isso está mudando, porque tem gente investindo nas receptoras, investindo na técnica, mudando a técnica do passado, trazendo coisas novas. O que você fala da FIV hoje no Brasil, que está revolucionando o rebanho brasileiro? O Helder, a FIV hoje ela é uma ferramenta de extrema importância para a pecuária. Como eu havia mencionado, você multiplica hoje uma genética que você tem campeã, e ao invés de você tirar um animal desse por ano, você tira 70, você tira 80 dessa própria doadora. E também eu vejo como uma forma de democratizar a genética. Hoje você comprar um animal muito caro, às vezes você não consegue, mas você comprar uma aspiração dessa vaca muito cara, tem acesso a ela. Você vai ter acesso bem mais fácil, bem mais barato, mais econômico, e você vai dar um salto genético na sua propriedade enorme. Então é de fundamental importância para o melhoramento genético. E o preparo das receptoras, né?
O preparo das receptoras é de suma importância também, é de bastante importância. A gente precisa selecionar animais hoje que vão dar conta de parir animais grandes, que vão dar conta de parir com facilidade. Então, tem as receptoras zebuínas, tem as receptoras cruzamento industrial. Sim. E o importante é você selecioná-las e fazer uma avaliação antes de protocolar. Então, você, com a ajuda do veterinário, você vai fazer ultrassom nessas vacas, ver se está tudo certinho, e a partir daí você protocola e transfere embriões. E até mesmo as técnicas de inseminação, né, Cristiano? Eu tenho percebido assim, até para um gado comercial, e ainda tem muitas técnicas antigas que as pessoas não abrem a cabeça para a inseminação. Né? Exatamente. Esse pessoal aí fica para trás, né, Sim. Dr. Helder? E para você seguir hoje na pecuária seletiva, você tem que ter tecnologia. A inseminação ela veio como uma ferramenta também de extrema importância para você pegar animais já avaliados, animais que têm produção comprovada, ao invés de você usar um touro, um boi de boiada, que o pessoal acha que está economizando, comprando Sim. um boi sem certificado da BCZ, porém esse animal vai desmamar bezerros fracos, o animal não tem desenvolvimento, e assim ele toma um prejuízo grande. E é grande o prejuízo. Exatamente. Ou mesmo que tenha um desenvolvimento, mas não como teria um desenvolvimento se fosse de um boi com certificado Exatamente. E olhando do ponto de vista econômico, pode investir que vale a pena, né? Vale a pena. Tem que investir, né? Tem que investir. Você faz a escolha, uma aspiração, um sêmen de um boi de qualidade certificado campeão, você vai ter resultados garantidos, né? E escolhido, né? Você está sabendo o que você está fazendo, sabendo que você vai ter resultado. Exatamente. Hoje, se você for pegar em qualquer touro de central, se você procurar no site, você vai ver uma produção enorme desse touro, com várias vacas diferentes. Então, você sabe o que ele transmite ou não, e através das avaliações genéticas, você sabe o que ele vai melhorar. É uma pré-avaliação que você já tem ali através das avaliações genéticas dele e da acurácia. E aí a importância de uma assessoria, né? De você saber, de contratar alguém para te ajudar a fazer os acasalamentos, a escolher essas receptoras, né? As barrigas de aluguel, saber escolher qual que tá mais apta, até para você saber qual embrião você vai fazer da sua vaca doadora, ou se você não tem, pelo menos comprar algo mais direcionado, né? Ganhar tempo e não perder dinheiro. Cristiano, Exatamente. Uma pergunta totalmente moderna que está acontecendo no mundo. Eu gostaria de aprender com você, porque você é um cara que eu admiro, você é um cara que eu bato palma, que eu falo bem na onde que eu tô. E a inteligência artificial nesse assunto? Boa pergunta. Dr. Helder, é uma boa pergunta, mas eu já te adianto que para algumas partes, por exemplo, na seleção de gado Nelore, de gado zebuíno, nada substitui o olho humano. Certo. Razão. Aprender bastante, olhar e Exatamente. Selecionar. E aí você vai fazer uma FIV hoje, você foca, claro que depende do tipo de enfoque que você quer ter dentro da sua fazenda. Mas tem como eu, de repente, comprar um embrião, eu ir algum local que venda um embrião, quero criar um animal de elite na minha fazenda. A gente coloca um embrião nessa receptora e a gente consegue que nasça um animal que tenha genética para se tornar um animal de elite. A partir daí, o que o criador tem que fazer? Então, o criador, ele precisa, aí depende qual vai ser o critério que ele vai selecionar, se ele vai só fazer produção de touro, se ele vai fazer pista. Ele quer elite, quer pista. Ele quer pista. Ele vai ter que chamar uma assessoria para ver quais desses animais aí de embrião que nasceu, quais têm a melhor conformação e potencial, e a partir daí aí entra a parte de manejo, que os tratadores fazem aí com excelência, e aí você tem que fechar o animal em baia, preparar, casquear, escovar, dar banho, fazer uma nutrição focada para aquele animal através do peso vivo dele. E aí você vai desenvolvendo o animal e vai
preparando ele para a pista. Mas aí você tem que ser associado à BCZ para você participar das pistas. Você tem que ser associado à BCZ. O animal tem que ter Associado, controle e registro No da seu- BCZ. no seu nome, e aí você vai, com o seu tratador, com o seu apresentador de gado, rodar as exposições do Brasil todo. Exatamente. E aí você vai passar para o crivo de um juiz, de um jurado. Qual é o papel do juiz na pista de julgamento? O que você acha que o juiz tem que ter de papel fundamental para a pista de julgamento? Então, ele vai avaliar um grupo, né? Todos da mesma idade. Ele vai pegar uma categoria e dentro dessa categoria ele vai avaliar a estrutura, precocidade do animal, musculatura, umbigo, aprumos, raça, sexualidade. Ele vai julgar a conformação do animal comparando com os mesmos animais que estão na categoria. Sim. E ali ele faz uma classificação. E hoje um animal de campeonato, por exemplo, numa Exposebu, um animal que tem um valor normal, ele faz um primeiro prêmio ou faz um campeonato numa exposição como essa daí, ele passa a valer milhões e aí vai. Certo. Nessas exposições maiores, ele premiando ele cada vez mais, e vai valer mais em um possível leilão ou na venda própria na fazenda. Existe muita venda na fazenda ainda mesmo, sem leilão? Existe bastante venda na fazenda. E hoje os leilões também vieram para democratizar também essa venda, né? Uma coisa é você vender para um criador ou dois criadores próximo à fazenda, e outra coisa é você vender, você mostrar o seu animal para o Brasil inteiro, num canal. É diferente. Então, assim, ele te dá outra A sua envergadura. genética, deve ser melhor ainda, você mostrar a sua genética. Né? Diferente. Os Exatamente. criatórios hoje têm se desprendendo, tem tido um bom desprendimento, né, dos grandes criatórios agora. Eles já estão jogando essa genética. Não sei se agora é mais do que antes, ou sempre foi assim. Você acha que agora esse desprendimento desses melhores animais é maior do que antes? Eu acredito que sim, por conta da fertilização in vitro, né? Então hoje você tem uma doadora boa, porém você vai e coleta ela bastante e vai ter bastante filhos dela. Então você acaba tendo uma sucessora dessa doadora, ou então produzir bastante animais dessa doadora sua para vender. Então acaba você democratizando mais a sua genética para contribuir aí com o melhoramento genético para outras fazendas. Bacana demais. Encerrando um pouco com você aqui, que eu sei que você tem um compromisso seu, o que você deixaria de recado aqui para os criadores de Nelore aí, ou para quem quer criar o Nelore, sobre a raça Nelore? O que você deixaria de recado o Brasil? O Brasil tem que olhar mais para a tecnologia, o Brasil tem que ter mais investimento, mais opções de investimento. O que você acha que o Brasil precisaria para a gente disseminar mais a raça Nelore? O que precisaria mais, doutor Dante, seria tecnologia. A gente precisa usar mais a fertilização in vitro, a gente precisa usar os touros comprovados da ABCZ, touros que têm o registro, o caranguejo da ABCZ, que ele vai te dar uma segurança maior e com certeza ele vai te dar mais lucro e um respaldo bem maior. O Brasil hoje faz uma quantidade bem inferior aos Estados Unidos, por exemplo, de fertilização, de inseminação. É bem mais baixo. É bem mais baixo até mesmo por conta de mão de obra. Porém, a gente precisa melhorar muito isso. A gente precisava usar muito mais a inseminação e fertilização in vitro também no Brasil, porque a gente tem um potencial muito maior do que dos Estados Unidos. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar, se Deus quiser. Muito obrigado, agradecendo o nosso grande amigo, técnico Cristiano Webb. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, nos enobrece muito aqui. Dr. Dante. Bom compromisso lá. Tá de parabéns. Abraço. Tá de parabéns. Tamo junto. Eu queria. Bom, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, né? Vamos agradecer aqui a Cicobi Crédito Mogiana, que nasceu em Franca para cuidar da saúde financeira dos cooperados e oferecer as melhores taxas de serviço do mercado. Conta com um portfólio completo em produtos e soluções financeiras para as pessoas físicas, jurídicas, para o produtor rural. Além disso, tem um time de consultores que está preparado para auxiliar o cooperado nas melhores decisões e investimentos. Presentes em Franca, Ribeirão Preto, Campinas, Batatais, Jardinópolis, Orlândia, Jaboticabal e Brodowski. Cicobi Crédito Mogiana, a sua cooperativa de crédito. Abraço Dani, abraço Fernandinha, abraço Aline, abraço a toda a equipe lá da Cicobi Crédito Mogiana lá de Franca. Vou falar agradecer ainda os nossos grandes patrocinadores e parceiros aqui.
Thales Gonçalves, da Med Corporation, está presente conosco aqui. O Thales, pessoal da Matsuda, Giovana e a Gabriela compareceram conosco aqui. E eu gostaria de chamar aqui, vou convidar aqui o Fernando Martins, né, BR Fazendas, já está aqui conosco. Vou convidar aqui para o pessoal da SCL Agro. Ali, pessoal da SCL Agro, por favor, pede para a Jaine vir dar um pulinho aqui. E agora chegando aqui a Jaine da SCL Agro. Jaine, muito obrigado por estar participando do nosso evento aqui. Fala um pouquinho para a gente o que é a SCL Agro, onde ela está, o que ela faz, como é que é a SCL Agro? Olá, Dante, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente. A SCL Agro é do Grupo Scala, uma empresa situada em Sacramento. E essa empresa, né, a gente tem primeiramente o Grupo Scala, como a Scala Queijo, Scala Laticínios, e tem a SCL Agro, que é a parte da nutrição animal. Então é o nosso foco, é o que a gente veio hoje trazendo aqui para esse evento. É importantíssimo, e vocês produzem a parte de nutrição animal, ração Isso. E sal. Isso, a parte de leite, corte, equinos linha sítio também. Também? Sim. Tem um grande portfólio lá. Trabalham bastante no Brasil todo, mas na região do Sacramento, do Triângulo Mineiro. A gente está atendendo hoje a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e região Canastra. A gente tem atuação aí no raio aí de 500, 600 quilômetros aqui na região. Se precisar de alguém em algum local do Brasil, vocês também fazem visitas técnicas? Fazemos sim. Quer dizer, a Scala não basta ter feito queijos maravilhosos, também produzindo alimento de qualidade. Alimento de qualidade, a nutrição. É uma cadeia, na verdade. A gente importa também com a produção, para depois produzir o alimento, que é o queijo famoso, né, da Scala. Com certeza. Muito obrigado, Jaine, por participando conosco aqui. Estamos aqui com outro parceiro da Nelore Cadan, o Thales, da BV Woods Facas Artesanais. E aí, Thales, fala um pouquinho do que é a BV Woods Facas Artesanais e por que a sua faca é diferente mesmo aí. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite, pela parceria, Dr. Dante, Fernando também. O diferencial nosso é a exclusividade das peças, né? E assim, a gente trabalha com aço de alta performance. Então, é o aço inox cirúrgico, né? Não enferruja, não oxida. São, como a gente falou, são peças únicas, um produto bem artesanal mesmo. E além das facas artesanais, a gente tem outros acessórios, né? Tábuas, garfos, enfim, a linha completa. Bacana. E essas facas são produzidas onde que é a fábrica? Em Franca? A loja física da gente é em Franca, certo, mas a produção da gente é no berço das facas artesanais, que é no Rio Grande do Sul. Beleza. Então a gente produz no Sul e traz para Franca. Certo. Espetáculo. E fala pra gente aí, quais os modelos de facas que vocês produzem? Conta pra gente uma curiosidade dessas facas pra gente saber aí, ó. Essa é de aço damasco. Né? Isso é uma curiosidade do aço damasco, né? É a dificuldade, né? É o trabalho para chegar no resultado desse aí. É um trabalho de forja, né? Então... Conta pra gente como é que é o processo. Bom, o processo de uma faca... Falar nisso, você tem uma faca de ouro, né, Fernando? Opa! Rapaz, vamos falar aqui dessa surpresa? Vamos falar. Fernandão tá vindo com uma pedrada aí, uma faca que mandou colocar detalhe em ouro. Que é isso? Detalhe em ouro, coisa de primeira. Então assim, tem dois tipos de facas, né? Tem as facas que a gente trata de laminadas, né? Que a gente compra a chapa de inox, corta, tempera e depois dá polimento. E tem um processo de forja, que é o processo mais artesanal ainda, né? Que você pega um cilindro de inox, vai para forja, e é aquele trabalho do artesão, do forjador com a marreta mesmo. Então 99% da produção artesanal. Quanto tempo que eu levo para fazer uma faca dessa aí? Hoje uma faca forjada em aço damasco é de 4 a 5 dias para produzir ela, né? Porque ela tem a junção dos dois aços, o de alto e o de baixo teor de níquel. Pra gente fazer um processo de uma faca de aço damasco. E como que a gente encontra aí pra gente procurar pelo site? Como é que é? Então, a gente tem a nossa loja física em Franca, na Avenida Major Nicasso, 1778. Mas pode chamar de joalheria, viu? Joalheria. Espetáculo. Pelo Instagram, @bvwood_, e através do nosso site também, BVwood Oficial. Esses são os canais que a gente tem para oferecer aí. Show. Bom demais. Quem quiser então saber mais das facas artesanais, o nosso parceiro aqui, BV Woods, o Thales está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite, viu? Aí,
Fernando também pelo convite aí. Tamo junto, irmão. Parceria forte. E até breve. Ô, tá de Um parabéns prazer. pelo material. Espetáculo, já encomendei a minha. Aguardem. Aqueceu já? Deixa eu fazer a introdução pra nós. Você vai... A garganta é boa, hein? Já tá valendo? A veia tá igual a do Zezé. Aqueceu. Chegou o segunda voz aí, ó. Ó, pronto, meu parceiro. Pronto. Tá bem de segunda agora. Segunda parte aqui do Olhar Melhor Talks agora. Aqui gravando direto da Fazenda Olhos d'Água. Dr. Thales Gonçalves, da Med Corporation, tá aqui conosco, fazendo uma visita técnica. Daqui a pouco um grande neurologista aí, né, Dr. Thales? Isso aí, obrigado pelo convite, Dante. Boa tarde a todos os parceiros e convidados que estão aqui hoje na Fazenda Olhos d'Água. Um prazer estar aqui com vocês e te parabenizar mais uma vez aí pela essa belíssima propriedade e pelos animais de grande qualidade aqui que tem sido apresentado para nós. Muito obrigado. E aqui com o nosso cantor oficial, da Nelore Cadan, Rafael Frank. Rafa, e aí, tudo certo? Tudo bem, Dr. Dante? Tudo bem? Presente Boa nos tarde pra leilões. vocês. Boa Aqui tarde. já é amigos de longas datas, né? Oh, já tá Só muita indo. história aqui, né? Bom, a gente está dentro desse circuito dos leilões, né? Do Nelore. Leilões, das E para exposições. mim é uma grande honra fazer parte desse mundo. Isso. Eu sei que falar que você cantou ano passado na abertura da BCZ, né, da Exposebu. E 2024. Estivemos juntos aí, fizemos um show de apresentação musical Foi, e né? também de Foi. animais maravilhosos, né? Foi isso aí, foi bacana. Bom, vamos falar um pouquinho de música aí. Rafael tá cantando aí, Rafael Frank, nosso cantor de Franca. O pessoal te encontra nas redes sociais. Isso, Rafael Frank Oficial no Instagram. E lá tem tudo, todo o conteúdo, videoclipe, contato. E falar um pouquinho da sua história, uma breve história, 8 discos gravados, né, Isso, Rafael? eu gravei o primeiro disco em 2000 e de cara já veio 2 sucessos, que foi Solidão e Saudade, não sei se vocês vão lembrar aqui, ó. Solidão e saudade quando nos invade, ai ai. E Beco Sem Saída, que estourou também na época. Você vai saber que esse caso não vai dar em nada. E daí veio mais 7 discos pra frente, né? São 8 CDs. E até hoje aí fazendo show pra todo lado. E grandes participações também, né, nos CDs de outros colegas. Eu tive dentro desse período participações dos meus discos como Rio Negro Solimões, Jean Giovanni, Juliano César, o Roberto Merim, que era um sonho, até cheguei a gravar, ele me liberou e gravou e participou comigo o maior sucesso da dupla Roberto Merim, que foi Lágrimas, né? A sua ausência fala de saudade e a saudade fala de você. Já tá cedo ou pode abrir uma? Ah, Vambora. Eu já tô aqui Como é que é o Já barulhinho? tá no jeito, agulha. né? Aí pronto. Olá, vamos lançar uns desafios com você aqui então, vai. Vamos lá, vai ser um vamos prazer. ver. Primeiro, vamos ver o que você vai cantar, uma música, um grande sucesso do Zé Rico. Zé Rico. foi aqui. Eu tenho uma história interessante, que um dia eu fui fazer um show em Orlândia, que na época tinha a rádio Líder Som, hoje é Super Som de Uberaba, né? Da Que é lá Rose. da Rose, né? Conhecemos. Aí ele conhece. Eu fiz muitos shows pra Rose, fiz muitos shows também pra Paranaíba FM de Uberlândia, né? Na época, e a gente foi fazer um show de rádio e o produtor nosso, na época, falou, Rafa, os artistas vão ficar em 2 artistas por camarim. E eu não raciocinei na hora, eu não dei bola. Na época tava tendo o Bruno Marrone, né, o Guilherme Santiago, Rio Negro Solimões, Jean Giovanni, Christian Ralph, era um pacote de artistas bem grandes assim, e eu tava bem no início, e eu abri a porta do camarim e entrei meio no supetão, eu dei de cara com o Zé Rico. Cara, eu gelei, falei, pô, Que peso. falei, caramba. Aí eu fiquei ali rondando, falei, eu queria ver a voz desse homem conversada, porque a voz falada é diferente da voz cantada. Falei, o que eu vou perguntar pra ele? Você tá fazendo muito show? Claro que ele tá fazendo show, né? Aí fiquei pensando, falei, Zé, do nada, falei, Zé, qual música que você teve que pôr a voz mais de uma vez? Assim, uma música sua que te deu um pouquinho de dor de cabeça. Pra saber, ele falou, cara, Homens. Ele falou de cara, Homens. Eu falei, tá bom, obrigado. Foi o assunto, já encerrou ali. Você não pediu benção pra ele, não? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a feira vira santa e quer voltar pra mim.
Será que foi saudade que te machucou por dentro e te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. E o Chitão? Tem do Chitão aí ou não? Cara, para honrar aonde eu estou, para honrar o agro, tem que ser essa daqui, ó. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha me cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Essa e tantas outras, né? Essa aqui também é maravilhosa. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade tomam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo-se um companheiro. E aí vai, né? É muita moda boa, né? Vamos falar um pouquinho do Jean Giovanni, vai. Jean Giovanni, pô, sou fanzaço. Até tem um violão ali no meu carro que eu ganhei do Jean quando eu era molecão. A gente foi fazer uma pescaria. Pô, Jean Giovanni, que me mostrou o que é, na época, né, que eu comecei a cantar, na época eles estavam estourando, né? Me instruiu muito em questão de o que precisava fazer para poder ter uma carreira. O Rio Negro também, Solimões, tá louco. Jean Giovanni tem muita coisa boa, né? Quer ver, ó? Eu gosto muito dessa música deles aqui, ó. Você vem usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo foi embora, acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar. Ei, bom demais. E qual que é a que você mais gosta de cantar de algum cantor sertanejo? A que você mais gosta de cantar é essa aqui. Essa no meu show, eu não faço show sem essa. Bom, é a minha música, né? Que é o Beco Sem Saída. Que Mas é... de outro cantor, de outro depois cantor? nós vamos na sua. Véio. Ah, eu gosto muito de Homem do Meu Tempo. Essa é violenta. Erfil e Menestrel. Erfil e Menestrel. É Paulo Debetio, Paulinho Rezende, Paulo Debetio, do Rio de Janeiro, né? Essa música é maravilhosa, né? Bruno Marrone regravou. Isso. Muito boa. Vou levando a vida e a vida me levando, tu deve ver. Embalando amores nas canções mais comovidas, no meu carro eu posso ver. Gente pelos bares, telefones celulares, nuvens de fumaça, crianças brincam numa praça, isso mexe com as minhas emoções. Vamos pro refrão que ela é grande pra garantir. Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu sentimento nas canções que eu invento pra falar de amores. Sou um ser humano
futuro é onde eu moro, mas no fundo eu adoro conversar com as flores. Bonitas pra mim, sem sombra de dúvida. Uma das músicas mais essa bonitas. música tem uma... Se for que teve Essa uma música é um participação. hino, né? Esse é Um um hino, hino. com certeza. Essa Se for que música teve uma. é diferente, né? Teve uma participação com o Juliano César. Você havia comentado, a gente estava conversando ali em cima. Qual a música do Juliano César que você mais gosta, que te remete a ele aí de imediato? Saudoso Juliano César. Saudoso Juliano César. Eu tive com ele... Goiânia. Eu tive com ele uma semana antes dele Do se for, né? acontecimento. Infelizmente, eu estava no restaurante Gasparini em Franca. Ele estava em negociação com o diretor da Rádio Hertz. Eu passei lá e a gente bateu papo, estava super bem, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Juliano. Em Goiânia, né? Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, mano. Ó o parceiro, ó o parceiro. Tem jeito. A segunda, ó. A segunda. Segundeiro. Rafael, demais. manda pra gente uma sua, composição sua, aquela que você compôs, você tava no seu melhor dia, vamos falar assim. Todo você tava no seu melhor dia. A minha música, essa música é Toninho Mesquita, na verdade. Toninho Mesquita, ele é o produtor e guitarrista do Rio Negro Solimões. O dia que ele mostrou essa música aqui, eu falei, essa música é minha. Aqui, ó. Quem sabe dizer que um grande amor que decide ir embora sai de casa sem fora de hora, esquece tudo que aconteceu. Quem sabe dizer que a solidão é uma alternativa, não vale a pena uma tentativa para evitar o que já se perdeu. O amor acabou, eu sei, e sei também que é tarde pra falar. Se agora tem alguém em meu lugar, você vai saber que esse caso não vai dar em nada. O amor é um jogo de carta marcada, não adianta se enganar. Vai se arrepender e vai querer mudar a sua vida, e vai se ver num beco sem saída, me pedindo pra voltar. E da nossa terra, o Rio Garganta Negro. do homem é Conta uma boa. dele, vai. Rio Negro, bicho, tem muita música, tá louco. Frio da madrugada é boa, hein? Frio da madrugada, cara. O frio da madrugada já surrou meu corpo nessa cidade, quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada eu já briguei com a sorte, falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Sabe que o pessoal tá gostando bastante, doutor? O quê? Eu venho fazendo uns shows assim, mais particulares, assim. Um bistrô, igual eu tô fazendo aqui, o bistrô, uma voz e um violão, nos casamentos, tá a banda principal do rock pop, da 1h da manhã, por aí a banda para, eles põem o bistrô no meio da festa, lá na pista mesmo, no chão, na pista de dança, eu venho com o violão e o pessoal fica em volta, a gente canta só os clássicos, aí rola só... Voz e violão. É só aquela, só os modão. Aí é bom demais a bom conta. demais.
Trem bom é coisa boa, né? Trem bom, trem bom. Eu tenho uma música muito boa também, que chama Trem Bom Demais. Essa tocou demais no rádio. Manda ela pra assim, ó. gente. Ai, 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 esse trem é bom demais. Ai, 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 ninguém faz como ela faz. Ai, 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 desse jeito eu não aguento. Não me sai do pensamento. Tô sempre querendo mais. Ô, trem ajeitado. Lá, agora você ajeita lá o Barulhão? showzão lá, que nós vamos conversar um pouquinho mais de Nelore aqui, o Helder e eu, e depois nós vamos lá. Né? Aí começa lá a hora que vocês parar aqui. Nós vamos aqui, né? Aqui mesmo, você vai fazer? Ô, Helder, vem cá. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é mais sombra pra você. Pra cantar aqui? Ó, senta aqui, acho que que agora aqui, eu né? vou tomar uma. Vê Ué, com não os meninos. sei. Não, fica aí pra conversar de fazenda aí de Ah, roça. então vai. Vai, Helder, logo. Que eu te pedi, eu falei assim, Dr. Dante, eu preciso de um embrião. Um embrião para abrir as portas do Nelore, para começar a minha vida no Nelore. E hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois de tantos anos, de tanto trabalhar, eu sei da sua luta, não é fácil. 2 fazendas, receptoras, genética, escolhe boi, escolhe técnico, peão e vai. O que te dá aquela vontade de ter um Nelore de qualidade dentro da sua fazenda? Helder, eu vou te responder essa pergunta. Você pegou. É. E Mas vai vou ter te- também. Mas eu vou te responder uma pergunta que eu não estarei sendo clichê, Sim. nem piegas. O que mais me dá motivação, que me dá vontade de produzir cada vez melhor, ter os melhores animais, sou eu chegar em casa, olhar a minha família em casa, como você está vendo aí, e ver que eles não se opõem a nada. Sim. Então, eles me apoiam em tudo, minha mulher está comigo, cria os meus filhos dessa forma comigo, e isso me motiva, me anima a fazer tudo na minha vida com maior qualificação possível. Eu tento fazer a melhor clínica, eu tento ser o melhor médico, eu tento ter o melhor animal, eu tento ter a melhor fazenda. Não consigo, praticamente, ser o melhor em quase nada. Mas Sim. eu te falo que eu sou um dos mais comprometidos em todos os ramos que eu atuo. Mas porque eu tenho uma base familiar muito forte dentro de casa. Eles me motivam a ter o melhor produto ou ir atrás do melhor resultado para trazer para a nossa família algo de qualidade. Então, minha mulher e meus 2 filhos são fundamentais para me motivar em tudo. Uma pergunta que eu fiz pro Dr. Cristiano, eu quero passar essa pergunta para você. Eu sei que você é um criador já de algum tempo, você vem desde a sua formatura, tal, você trabalhou em Uberaba, o berço do Nelore no Brasil, todo mundo sabe, né? E do dia que você começou, que o mosquitinho te picou, até hoje, assim, o que você viu de evolução dentro da genética e que você conseguiu pegar a carona e vir até hoje? E Especificamente da Nelore Cadan, você tá falando? Sim. Especialmente da Nelore Cadan. A gente veio... Eu fui criado no meio do Nelore, né? Eu sou de Guará, sou nascido em Guará, apesar de morar em Franca. Fui criado dentro da fazenda da Cláudia Tosta Junqueira, né? Do Nelore CTJ. Então, eu já tive contato com isso, meu pai sempre teve a fazenda e a gente sempre veio para cá. E a paixão por Nelore surgiu desde menininho mesmo, né? Eu sempre gostava do Nelore. Meu pai não era criador de Nelore, ele tinha mais gado de leite. Sim. E eu sempre fui apaixonado pelo Nelore e quando eu tive condições de voltar, né? Estudei, depois voltei para assumir os negócios da família, assumir as propriedades em si, né? Essa que você está vendo aqui é o berço nosso, é a base nossa. Então, quando eu voltei, na minha mente eu tinha isso, que eu seria criador de Nelore. E comecei a estudar. E tinha um grande amigo, Cristiano Web, em Uberaba, que foi meu norte em tudo. Assim como o Vaguinho Samelo, em Franca. Ele também é meu amigo. Ó, doutor, você já teve um animal? Eu comprei um animal uma vez num leilão de sociedade com um colega e foi legal esse animal. Então nós vendemos, tivemos um lucro, mas parei por aí. E o Vaguinho falou: você tem que voltar, você gosta, tem que voltar. Vou te apresentar um amigo, Cristiano Web. Não, esse Cristiano eu conheço, nós vamos bater um papo com ele. Falei, o Cristiano, ele já
me arrumou algumas baias lá em Uberaba para colocar alguns animais que nós já adquirimos. Para começar? Isso, para começar, falou, deixa aqui e vamos na sua fazenda avaliar. Trouxe ele aqui no Olhos d'Água, ele fez o diagnóstico, ó, você tem uma joia aqui, você tem muita água na sua fazenda. Se a gente precisa melhorar a parte... Tudo, né, Fernando? Você como um grande entendedor de fazendas, água é tudo, né? Com certeza. E o próprio nome já fala, né? Olhos d'água. Para nós, né, Fernando, nessa época era mais difícil, eu estava começando a andar 130 quilômetros, a gente parecia uma eternidade, para você já acostumado, mas para a gente que fica o tempo todo fechado, atendendo o paciente, é difícil deixar a família aí, mas de repente isso começou a profissionalizar. E aí você acaba transformando a sua fazenda. Você investe em estrutura, mas sempre a sua família do seu lado. Porque senão você não consegue fazer, você destrói os dois lados. Então minha mulher me apoiando, meus filhos me apoiando, dando a base, a sustentação. A gente conseguiu chegar no Nelore Cadan hoje. Já são 7 para 8 anos de criação, 7 anos de criação de Nelore. E cada ano, evolução. A gente já tem animais nossos premiados, animais nossos ganhando. Fizemos um grande campeonato já. Então, assim. Grande campeão. Grande campeão, o Otto Cadan, foi da Expo Agro Franca. Como é que chama a filha da TTM? Ele é filho da TTM, a Charlotte. Foi Charlotte. Para nós foi um animal que nós produzimos. Nascida aqui na reservada campeã em Rio Preto. Então, assim, foi nascida aqui, genética nossa. A gente compra genética para melhorar a nossa. Então, a gente quer levar esses nossos animais para disseminar os animais para o Brasil todo. E a gente vem cada ano mais produzindo mais animais com mais genética, com mais qualidade. E o que eu falei hoje mais cedo, os clientes estão voltando para recomprar animais nossos. Isso eu acho importante. Eles retornam para comprar novos animais conosco. Pós-venda, vamos falar assim. Pós-venda, pós-venda, né? Qualidade então, foi confirmada. Isso eu acho legal de acontecer. Claro, a passos lentos, porque nós não somos focados só aqui, né? Com certeza. Mas a gente faz um trabalho de qualidade muito confiável. Então, a gente acredita que o Nelore é um animal apaixonante e que ele, na nossa vida, tornou-se um investimento, é um produto de investimento e que pode render grandes lucros para quem levar com profissionalismo e seriedade. Eu queria te fazer uma pergunta, Fernando. Você que roda o Brasil inteiro com fazendas. Vamos lá. Muitos criadores de gado estão indo para a agricultura, ou você acha que a agricultura está voltando para a pecuária? O que você me fala? Não. Eu vejo uma sinergia entre os dois. Eu vejo tanto pecuaristas que estão também com grãos e produtores de soja, produtores de grãos em geral, que também estão migrando, que estão aderindo, para também para a pecuária. Porque aquele ditado é muito verdadeiro, não se coloca todos os ovos numa cesta só. Então, se você puder ter uma sinergia entre várias culturas, várias atividades dentro do agro, você com certeza é um ganhador, você será um campeão. Claro que dentro de uma qualidade, dentro de um resultado, que é aquilo que todo mundo busca. Então, eu vejo, por exemplo, um exemplo você aqui, você fez silo, né? Então, literalmente, você produziu grãos. Então, agricultor também. Agricultor também. Ele tirou a safrinha, ou ele tirou a safra das águas, resolveu não plantar a safrinha, em função da variável que ele plantou, da variedade que ele plantou, e falar, eu vou soltar o gado no pasto. Então, ele pode tirar e fazer a alocação de pasto em função da safra de verão que ele teve. É um espetáculo. É isso, Helder. A gente tem hoje uma aposta grande em alguns animais, de investimento, de genética, de tecnologia. E acredito que a pecuária, o Nelore em si, para nós aqui, na Nelore Cadan, aqui, ela teve uma evolução muito rápida, em alguns termos, e lenta em outras partes. Mas devido às questões, questões da nossa vivência, do nosso trabalho, da nossa funcionalidade, né, na vida. Então, a gente acredita que a Nelore Cadan tem muito ainda a evoluir. Mas a gente deu um salto bem bacana. Inclusive, 2025 é um ano não só promissor, mas já realista para a Nelore Cadan. Na verdade, eu como um espectador que acompanhei, já tenho uns anos acompanhando a Olhos d'Água, ou acompanhando a Carmelita ali, eu vejo aquele trabalho, eu acho que assim, tá colhendo os frutos de um trabalho
difícil, cara. É um trabalho difícil, né, Dani? Muito árduo e muito oneroso, né? É. A gente não herdeia A na gente- Nelore a gente- Cadan, né? É. E não é rápido, E né? aí Não é a rápido. gente não tá falando de grana, estamos falando de dinheiro. Tem coisas Mas também, que você, né? Mas também É, de dinheiro. se você coloca dinheiro, não é automaticamente você colocou dinheiro e vai acontecer. Estamos falando de resultado. É né? resultado. É isso. E eu consigo acompanhar isso, eu consigo ver, eu consigo admirar, eu consigo falar de boca cheia que, rapaz, é uma evolução muito grande. É uma evolução que a gente. Porque, Fernando, você vende fazendas, você sabe como é que acontece. Hoje a pecuária, cara, um pasto é uma lavoura. Sim, é lavoura Tem que branca. ser encarado com lavoura. É sim. E se não mudar a chave para isso, vai ficar para trás. E você vê que engraçado, você tocou num ponto muito sensível. A pecuária extensiva, a pasto, né? Poucos pecuaristas dão atenção, o devido valor ao pasto. Eu Exato, conheço N situações que não se faz uma rotatividade, não se faz uma reforma. Posterga muito o principal item, que é a comida, que é o pasto. Sim. Segundo item, e você é ricamente também aqui nisso, Dante, é sua água. Água demais. Sua água é um espetáculo. A disponibilidade, a qualidade, a fartura, isso daí. Você tem os dois melhores ingredientes, comida de qualidade e água. Não tem Exato. outro jeito do Nelore Cadan ter outro resultado. E nem sempre isso te leva ao sucesso. Há tantas variáveis. Tem que trabalhar esse sucesso, tem que trabalhar essas variáveis, tem que trabalhar esses produtos. Fazenda de qualidade, com boa disponibilidade de água, é a base. É a Pra você base de construir uma casa. Exato. E não é fácil, né? O investimento é muito alto. Nós não herdamos, eu não herdei a Nelore Cadan. Meu pai tem a fazenda dele ainda. A gente já Trabalhou, aqui, fez trabalho. acontecer. A gente tá mudando a fazenda, temos agora, adquirimos outra, estamos em fase de investimento e o investimento é muito alto e você acaba compensando algumas coisas, né? Você deixa de fazer algo para fazer outra. Você abre mão, E aí né? você abre mão Sim. e você acaba não atrasando, mas deixando para você realizar alguma coisa posteriormente. Então, a nossa escolha pelo gado de campo, nós a gente já tem os nossos clientes, a gente já vende, a gente já participa de alguns leilões. E o nosso gado de elite que a gente tem feito é uma crescente, claro que lenta, mas é uma crescente de acordo com os nossos passos, com os nossos investimentos, com o nosso potencial de investimento. Mas a gente já acredita que 2025 vai ser um divisor de águas para a Nelore Cadan. Isso, e tenho certeza que 2026, 27, 28, tenho Aí certeza. É só foguete. Sim. Irá. É desse jeito. Encerramos aqui mais um Olhar Melhor Talks, nessa tarde gostosa aqui na Fazenda Olhos d'Água em Sacramento. Agradeço a todos vocês, espero ter sanado algumas dúvidas aí, algumas questões. E até a próxima. Muito Deus obrigado. quiser. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a Grande próxima. abraço. Tamo junto.